Sou professor Biratã Oliveira, sou professor da disciplina Mecânica Geral e hoje nós vamos trabalhar na aula 3. A aula 3 tem o conteúdo de momento. Nós vamos abordar o momento na sua forma escalar, haja vista que momento é uma grandeza vetorial. Então nós vamos fazer o cálculo escalar do momento. Nós vamos mostrar como se calcula o momento na sua forma vetorial. Nós vamos trabalhar novamente com a lembrança de binário. Eu sei que nós já falamos em binário na aula 2, mas nós vamos fazer uma pequena recordação do binário para fechar fortemente esse conceito de momento. Logo em seguida nós vamos falar dos sistemas equivalentes, quando a gente modifica o ponto de aplicação de uma força que esteja atuando sobre um corpo, o que ocorre com esse corpo quando eu mudo o meu ponto de aplicação dessa força. Ou seja, qual é o sistema equivalente dessa força aplicada em outro ponto, né? O que ocorre quando eu mudo o ponto de aplicação dessa mesma força. Feito isso, nós vamos para uma atividade que eu trouxe para vocês de cálculo de momento. Iniciamos então a nossa aula falando do conceito de formulação escalar de momento. O momento, ele é uma grandeza vetorial. E em assim sendo, a gente sabe que todo vetor, ele possui módulo, direção e sentido. Como é que eu posso determinar ou calcular a parte escalar de um momento? Né? O momento, ele é determinado pelo produto da força que está sendo aplicada pelo braço da minha alavanca. É assim que eu multiplico, que eu determino o momento de uma força em relação a um ponto. Repara que esse R aqui, ele é o braço da alavanca. E essa força, como eu mostrei na aula anterior, ela tem que ser uma força perpendicular a esse braço do momento. Porque as forças que estão na direção do braço, elas não proporcionam um efeito de rotação, um efeito rotacional naquele corpo. Só quem proporciona um efeito rotacional no meu corpo é a força perpendicular ao braço do meu momento, o braço da alavanca. Observem aqui, num exemplo que eu coloco aqui. Imagina que eu tenha, de novo, foi até o mesmo exemplo que eu usei na aula passada. Eu tenho aqui uma barra e um ponto em que essa barra está presa. Aí eu proporciono sobre essa barra uma força inclinada. Esta força inclinada, ela tem duas componentes. Uma componente na direção da barra e uma componente perpendicular à barra. Esta força aqui, ela não proporciona a rotação dessa barra em torno desse eixo. Ela proporciona tração da barra. Esta força aqui, sim, irá proporcionar rotação dessa barra em torno desse eixo. É por isso que se diz que quando você vai calcular o momento, você tem que usar a força que é perpendicular ao braço do momento. Se você estiver querendo calcular um momento, se você quiser calcular, estiver calculando o efeito rotação do corpo em torno de um ponto. Se o seu objetivo é calcular o efeito de rotação do corpo em torno de um ponto, você tem que tomar aquelas grandezas que proporcionam a rotação. E no caso, a grandeza que proporciona a rotação é a força perpendicular ao braço do momento. Fica muito claro também quando a gente tem aqui, por exemplo, um corpo sendo arrastado numa superfície plana por uma força inclinada. Repara, quando a gente tem essa situação, parte dessa força puxa o corpo. A outra parte sobe o corpo, proporciona a esse corpo uma rotação vertical. Então, se eu quisesse determinar o momento que esse corpo está sujeito, eu teria que trabalhar com esta força aqui. Se eu quisesse calcular o efeito de translação desse corpo, eu teria que calcular utilizando essa componente aqui. Então, cada componente ela tem o seu efeito. A componente que está na reta de direção
do corpo, que o corpo do braço da alavanca, ela proporciona um efeito de tração ou de compressão. A componente que está perpendicular a esse braço é que vai proporcionar a rotação do corpo. Por isso que momento, ele é o produto da força perpendicular ao braço do momento por esse braço do momento. Tá? Então, é M vezes R. É F vezes R. F é a força perpendicular ao braço do momento. E com isso eu calculo o momento, a parte escalar do meu momento. Repara que não há setinhas em cima dessas grandezas que eu coloquei. É assim que a gente calcula a parte escalar do momento, multiplicando a força que é perpendicular ao braço pelo braço da alavanca, que é a distância desse ponto de aplicação da força até o ponto a qual eu quero que esse corpo gire, chamado o ponto de rotação do corpo. Eu tenho aqui um exemplo clássico de definição disso aqui. A abertura de uma porta. Repara que quando eu vou abrir uma porta, se eu faço uma força inclinada, eu tenho uma componente que puxa a porta. Isso não provoca a rotação da porta. O que vai proporcionar a rotação da porta é a componente que é perpendicular ao braço da alavanca. O braço da alavanca é essa distância de onde eu estou aplicando a força até o eixo de rotação, que no caso aqui são essas dobradiças. Se eu estou puxando a minha porta aqui, para cá, né, perpendicular, é o produto dessa força que se eu estou fazendo aqui na ponta da porta, por esse braço aqui, vai me dar um momento, esse momento aqui, de rotação. Se essa minha força é muito grande, esse momento é grande. Se essa força é pequena, esse momento é pequeno. Por quê? Porque momento, ele é o produto da força pelo braço da alavanca. Se eu cresço a força, eu aumento o efeito rotacional da porta. Se eu diminuo a força, eu diminuo a rotação da porta, o efeito rotacional da porta. Observem agora, se você estivesse aplicando essa mesma força, agora, aqui, ó, muito colado ao eixo de rotação, eu estaria diminuindo o braço da alavanca. E se eu diminuo o braço da alavanca, eu também diminuo o momento. Então não adianta, é uma composição das duas grandezas, seja a força, seja o braço. Né? A composição das duas, o produto das duas, é que vai me proporcionar esse efeito rotacional da porta. Então, é assim que eu calculo a parte escalar do momento. Sempre multiplicando a força que é perpendicular ao braço do momento, da alavanca, pelo valor desse braço da alavanca, que é a distância do ponto de aplicação da força até o ponto onde eu quero o corpo rodando, ponto de rotação. E se eu agora resolver fazer uma análise completa, que é a formulação vetorial do momento? Porque o momento, ele é um vetor. Eu tenho como calcular direto a parte vetorial do momento, já que ele é um vetor? Tem. O vetor momento, ele é o produto vetorial de R do vetor posição com F. Por favor, não invertam esses dois. Não é F vetorial R, é R vetorial F. Vocês aprenderam lá no cálculo vetorial que o produto vetorial ele pode ser determinado por um determinante, em que a primeira linha são os unitários dos eixos cartesianos. A segunda linha são as componentes do primeiro vetor. E a terceira linha, as componentes do segundo vetor. Se nós invertermos esses dois componentes, eu vou estar invertendo a segunda linha com a terceira linha. E nós aprendemos que no cálculo de um determinante, quando a gente inverte duas linhas, a gente troca o sentido, troca o sinal do resultado. Então, no caso aqui, eu estaria trocando o sentido do momento. Então, para que você tenha a exata noção do cálculo vetorial, ele tem que ser nesta ordem. Produto vetorial
da vetor posição com o vetor força. Nessa ordem, RF, R vetorial F. Tá legal? Bem, dando continuidade. Formulação vetorial do meu momento. Imagina os senhores aqui, eu tenho um ponto O e aqui eu tenho uma força aplicada. Aqui eu tenho o braço, o meu vetor posição, tá aqui, R. O vetor posição, ele é o vetor que sai do ponto aonde eu quero calcular o eixo de rotação, a rotação, até o ponto de aplicação da minha força. Esse é o meu vetor posição, tá? Então, sai desse ponto O até o ponto A. Nessa sequência. Então, a distância, o vetor que sai do ponto O, aonde eu quero a rotação do corpo, até o ponto de aplicação da minha força, é o vetor posição, OA. Como é que eu determino o meu sentido do meu momento? Ora, senhores, nós aprendemos que o produto vetorial, isso a gente aprendeu lá no cálculo vetorial com geometria analítica, na disciplina CVGA. O produto vetorial, ele pode ser determinado, ele é um vetor, né? A razão da qual é um produto vetorial. Ele tem um módulo, não sei se vocês se recordam como é que a gente calculava o módulo de um produto vetorial. Era módulo do primeiro, módulo do segundo vetor, seno do ângulo entre os dois vetores. Então, dessa forma, eu calculava o módulo do meu produto vetorial. A direção era sempre perpendicular à direção dos dois vetores. Se aqui eu tenho um vetor U, se aqui eu tenho um vetor V, a direção do meu produto vetorial é sempre perpendicular aos dois vetores. E o sentido? O sentido ele é dado pela regra da mão direita. Você vai espalmar a sua mão, os dedos unidos, na direção do primeiro vetor, dos dois, está aqui, ó, dos dois vetores, você vai espalmar a mão na direção do primeiro vetor, tá? Então, no caso aqui, você vai espalmar a mão na direção do vetor R e vai fechar a mão na direção do segundo vetor, no sentido do segundo vetor. Quando você fizer isso pelo menor ângulo, porque quando você tem dois vetores, você tem dois ângulos, um pequeno e um grande. Você sempre vai trabalhar na direção do menor ângulo. Vai espalmar a sua mão na direção do primeiro vetor, do vetor R, e fechar na direção do vetor F. O teu polegar indicará o sentido do momento. Então, para a gente definir o momento, nós vamos ter que usar a regra da mão direita, né? Voltando aqui na regra da mão direita. A regra da mão direita, você tem, usando, né? Você vai espalmar a sua mão na direção do vetor R e vai fechar, aqui ó, o vetor R, e vai fechar a sua mão na direção do vetor F. Então, o que nós vamos ter é isso aqui, espalmar os dedos unidos da mão direita, por isso que é regra da mão direita, na direção do vetor R, e o vetor F está aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Aqui. Eu vou fechar na direção do vetor F. Então, o polegar vai indicar o sentido de rotação do meu momento. Observe como é uma regra prática para a gente fazer isso. Quando a gente tem um parafuso e a gente quer soltar esse parafuso, como é que a gente faz? A gente pega a chave de fenda e gira. Repara que quando você está girando nesse sentido anti-horário, estou trabalhando com parafusos normais, não estou trabalhando com aquele parafuso de rosca inversa. Tá? Rosca normal. O que acontece? Às vezes a gente fica na dúvida, né? Usa o produto vetorial, usa o momento. Né? Olha só, eu quero soltar um parafuso. O que a gente faz? A gente gira em que direção, em que sentido? Usa a regra da mão direita. Quando você gira nesse sentido, qual é o movimento do parafuso? Para cima. Quando você quer apertar um parafuso, você gira nesse sentido, porque aí qual é o movimento do parafuso? Para baixo. Isso é a regra da mão direita sendo usada em toda a sua essência, no sentido de um momento. Né? Esse é o momento, essa é a utilização prática de uma das utilizações práticas do momento.
Então, se você quer soltar um parafuso, você vai rodar nesse sentido, que o movimento do parafuso vai ser para cima. Se você quer fechar, empurrar, apertar um parafuso, você vai girar nesse sentido, que o parafuso vai estar girando. O polegar sempre vai acusar o sentido do momento. Idem aqui na nossa figura, né? Na nossa figura, a gente vê a regra da mão direita sendo aplicada aqui, ó. Né? Você espalma a sua mão na direção do vetor posição, fecha a sua mão na direção do vetor força. O polegar seu vai indicar o momento. Então está aqui o meu vetor momento. Esse é o meu vetor momento. Quando você fecha a sua mão, ele está saindo para cima. Esse é o eixo do momento. Tá bom? Então é dessa forma que eu vou fazer a formulação vetorial do meu momento. Tá legal? Dando continuidade, se ele é um produto vetorial, como é que eu vou determinar esse produto vetorial? É um determinante. Então, olha só, retornando aqui, o momento, ele é um produto vetorial do vetor posição com vetor força. Como é que eu vou calcular esse produto vetorial? Através de um determinante. A primeira linha desse determinante serão sempre os unitários, I, J e K. Essa vai ser sempre a primeira linha do meu determinante, está aqui. Tá? A segunda linha do meu determinante vai ser sempre quem? As coordenadas do meu primeiro vetor que eu estou definindo no cálculo do momento. Eu vou até repetir aqui, ó. Aqui eu tenho que o momento é R vetorial F. Então eu vou reescrever aqui, ó. O momento é o produto vetorial do vetor posição com o meu vetor força. Aqui. Tá? Esse é o meu momento. Tá? Então, quem é a segunda linha? A segunda linha serão as coordenadas desse meu vetor posição. Está aqui, ó, Rx, Ry e Rz. Aqui está errado, RZ. Tá? Então, aqui, ó, é Rz. Da mesma forma, aqui é Fz. A terceira linha, Fx, Fy, Fz. Quando eu resolver esse momento, eu estarei calculando o momento dessa força com esse braço da alavanca. Então, aí a forma que eu vou calcular esse determinante foi a forma que eu falei lá atrás. Qualquer um processo, repetir nas duas primeiras colunas ou repetir nas duas linhas aqui embaixo, a forma que melhor lhe aprouver. Tá? Mas a resolução desse momento, a tua resposta já vai ficar em função de I, J e K. Já vai ficar na forma vetorial. Essa é a forma de você calcular direto a forma vetorial de um momento. Através de um determinante, primeira linha, I, J, K. Segunda linha, coordenadas do meu vetor posição. Terceira linha, coordenadas do vetor força. Lembrando que esse vetor posição é um vetor que sai do ponto aonde você quer, girando o momento. Eu quero o momento em relação àquele ponto O. Esse vetor posição ele sairá desse ponto O até o ponto de aplicação da tua força. Esse vetor que sai do ponto de aplicação, do ponto de onde você quer girar o eixo, referenciar essa rotação, até o ponto de aplicação da força, é o teu vetor posição R. E a terceira linha são as coordenadas do teu vetor F, do teu vetor força. É por isso que a gente não pode inverter. Porque se você colocar primeiro que o momento é o produto vetorial de F com R, na segunda linha você estará colocando as coordenadas do vetor F. E na terceira linha, as coordenadas do vetor R. Repara que você estará invertendo duas filas, que no caso aqui são linhas, do teu determinante. Quando você inverte duas filas no determinante, você troca o sinal. Foi isso que nós aprendemos lá na nossa matemática. Então, o cálculo do momento, ele sempre tem que ser nesta sequência. Produto vetorial do vetor posição com o vetor força. Sempre nessa sequência. Binário. Binário eu já tinha externado na aula anterior, que é um sistema composto por duas forças paralelas
separadas por uma distância d, de mesmo módulo e com sentidos opostos. Seu efeito é somente de rotação. O efeito de um binário é somente rotação. Binário não translada. Foi o exemplo clássico que eu dei da nossa chave. Quando você está girando a chave numa porta, numa fechadura, você não está proporcionando nenhuma translação na chave. É só rotação. Você está empurrando com um lado, tirando com o outro. O efeito é só rotação. O binário é isso. Ele só proporciona rotação. E para que isso ocorra, você tem que ter duas forças iguais, Fs, paralelas, forças iguais em módulos, tá? Paralelas e separadas por uma distância d, com sentidos trocados. Quando você tiver isso, o que vai ocorrer é que você vai estar provocando nessa parte aqui uma rotação. Você vai estar proporcionando uma rotação. E essa rotação é o que a gente chama de binário. Sistemas equivalentes, que é a última parte aí da nossa aula. Sistemas equivalentes é uma das coisas mais importantes que utiliza momento. Porque o sistema equivalente existe na prática. Às vezes, você vai estar lá na sua empresa, no chão de fábrica, como engenheiro, e em um determinado ponto, um determinado equipamento ou numa peça, você tem uma força que está sendo aplicada numa alavanca qualquer. E de repente essa alavanca se rompe ou essa força deixa de poder ser aplicada naquele ponto. E aí você tem que dar um jeito de continuar aplicando essa mesma força em outro ponto do corpo. E aí o que ocorre? Vem sempre a ideia para você, engenheiro, eu não estou podendo mais, por exemplo, aplicar aqui, esse ponto está totalmente corroído, eu vou aplicar essa mesma força aqui do lado. Eu posso aplicar isso, a mesma força, só que um pouquinho do lado. Eu vou ter o mesmo efeito sobre o corpo, as consequências serão as mesmas. Entendam? Olha a aplicação desse conceito aqui. O que eu estou querendo mostrar é, observem agora aqui a figura. Eu tenho um corpo em que eu tenho uma força que está sendo aplicada no ponto A. Eu não quero mais aplicar, por algum motivo, essa força nesse ponto A. Eu agora quero aplicar essa mesma força, com essa mesma intensidade, só que no ponto B. Não quero mais no ponto A. Eu posso simplesmente pegar essa força e aplicar no ponto B, botar uma força paralela a ela, com o mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção. Eu posso simplesmente trocar esse ponto de aplicação dessa força? Vamos ver o que ocorre? Então, olha lá, dando prosseguimento. Observem só nesse exemplo aqui. Vamos supor que nesse ponto B aqui, olha só o que eu vou fazer como meio auxiliar de instrução. Eu vou construir uma força igualzinha a essa minha força F aqui, paralela a ela, com o mesmo sentido, para cima, e uma igualzinha, uma oposta a ela para baixo. Tá ok? Então, o que eu fiz? Eu proporcionei uma força F igual a ela para cima e uma força F igual a ela para baixo. Ou seja, eu botei sobre o ponto B, atuando sobre o ponto B, duas forças iguais a essa minha força F aqui. Uma para cima e uma para baixo. Repara que se nesse ponto B eu estou atuando com duas forças opostas, qual é a resultante que está atuando nesse ponto B? Zero. Por que zero? Porque eu tenho uma força puxando para cima e uma força igualzinha a ela puxando para baixo. A resultante é nula. Repara que esse quadro que eu tenho aqui, ele é rigorosamente igual a esse quadro que eu tenho aqui. Eu tenho uma força única e nada atuando em B. Eu tenho uma força única e nada atuando em B, porque essa força cancela essa. Na verdade, eu não tenho nada atuando em B. Perceberam? Por quê? Porque essa força aqui ela é igualzinha de baixo, que é igual a essa daqui. Então, quando eu, no ponto B, aplico uma força igual a essa para cima e uma oposta para baixo, eu não estou fazendo nada de modificação.
Só, senhores, que a modificação que eu estou fazendo é a seguinte, ó. Isso aqui, ó, olha o que está ocorrendo. O que é isso aqui, ó? Isto aqui é um binário, porque eu tenho uma força F, a mesma força F do lado de cá, paralela, de mesma intensidade, e sentidos opostos. E aí vai proporcionar nesse corpo uma rotação. E aí, essas duas forças, elas podem ser substituídas, tanto essa quanto essa, saem as duas e entra uma rotação do corpo. E aí o que fica, na verdade, no final? Essa força F com uma rotação do corpo. Perceberam? Então, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para vocês é, quando eu faço algo dessa natureza aqui, repara que nesse momento eu não tinha nada, porque eu só tinha essa força aqui. Eu coloquei, o meu objetivo é tirar essa força que está sendo aplicada aqui e botar ela sendo aplicada no ponto B. Esse é o meu objetivo. Então, sobre o ponto B, eu boto uma força igualzinha a ela, para cima ou para baixo. Não fiz nada, porque elas se anulam. Uma é oposta à outra. Mas observa que quando eu faço isso, essas duas forças aqui constituem o que a gente chama de um binário. Elas podem ser substituídas por um momento. Porque um binário, a única coisa que ele causa é um momento. Então, eu retiro essas duas forças, coloco um momento. E sobra essa força aqui, aplicada no ponto B. É isso que nós temos aqui, ó. Repara que antes que eu tinha uma força aplicada no ponto A. Estava aqui. Eu queria passar essa força para o ponto B. Posso fazê-lo? Pode. Desde que você saiba que você vai fazer essa força passar para o ponto B, mas vai gerar sobre o corpo um efeito de rotação que antes não havia. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem mudar o ponto de aplicação de uma força que está sobre uma peça, que está sobre um equipamento. Você pode mudar o ponto de aplicação? Pode. Mas você saiba você que quando você muda esse ponto de aplicação, você vai estar causando nesse corpo um momento que antes não havia. Você pode modificar tranquilamente o ponto de aplicação, desde que você enxergue que, ao mudar o ponto de aplicação de A para B, da mesma força que estava aqui, aplicada em A, esse corpo passará a estar sujeito a um momento. E que momento é esse? O momento proporcionado pelo binário que foi criado. Esse momento você pode até calcular quanto é que vai ser o valor dessa força por essa distância aqui, ó. Esse é o binário que vai estar sendo criado. Esse é o momento que vai estar sendo adicionado ao corpo que antes não havia. Pela simples modificação do ponto de aplicação dessa força. Então, quando vocês estiverem no chão de fábrica, tomem muito cuidado com isso. Vou alterar o ponto de aplicação da força. Vou botar a mesma força, só que um pouquinho do lado. Observem. Pode colocar? Pode. Mas vai ter um momento que antes não havia. Vai ter uma tendência desse corpo a girar que antes ele não tinha. É só você enxergar isso, que você sabe que se você quer trabalhar com aquele corpo não girando, você vai ter que reforçar num momento no sentido contrário, para que aquele corpo não gire. Então, isso é o que a gente chama de sistemas equivalentes. A gente está modificando o ponto de aplicação de uma força por um sistema equivalente com ela aplicada em outro ponto. A gente carrega um momento ali também.
Então, em termos conceituais, era isso que eu queria mostrar hoje. Eu separei uma atividade, que é uma atividade seguinte: calcular o momento da força F ilustrada na figura em relação ao ponto H, né? Aqui está em relação ao ponto duas vezes. Em relação ao ponto H, né? Então, olha aqui, eu tenho um cubo, né? E eu tenho uma força F aplicada aqui. E eu quero calcular, essa força tem a direção BM, tá? Ela tem essa direção BM. Eu quero calcular o momento dessa força em relação a esse ponto H. Então, o que são dados? São dados que isso aqui é um cubo de aresta 2 metros. Que esse ponto M, ele é o ponto médio dessa aresta CD. Que o ponto F é a origem do meu sistema de coordenadas. E que o módulo dessa minha força F vale 100 raiz de 5 newtons. Isso é o que é dado. Bom, eu sei, em primeiro lugar, para eu calcular o momento dessa força em relação a esse ponto H, eu vou precisar fazer o produto vetorial do vetor aonde eu quero em relação a que ponto eu quero, que no caso sai de H e vai até o ponto B, com o vetor força. Então eu vou descobrir primeiro quem é o meu vetor força. Eu tenho o módulo. Se eu multiplicar pelo unitário da direção dessa força, quem é a direção da força? É o vetor BM. Se eu multiplicar por esse unitário, eu descubro quem é o meu vetor força F. Ora, como é que eu vou descobrir o unitário da direção BM? Vai ser o vetor BM dividido pelo módulo do meu vetor BM. Quais são as coordenadas do meu ponto B? Bom, se a aresta vale 2 metros, como é que eu saio daqui da origem e chego no ponto B? Não ando nada em X, subo uma aresta em Y e não ando nada em Z. Por isso que vai ser 0, 2, 0. Quais são as coordenadas do meu ponto M? As coordenadas do meu ponto M, como é que eu saio daqui e chego no ponto M? Eu ando uma aresta em X, eu subo uma aresta em Y e eu avanço meia aresta em Z. Por isso que as coordenadas do ponto M são 2, 2, 1. Então, como é que vai ser? Quem é o meu vetor BM? Coordenadas do M menos coordenadas do B. 2 menos 0, 2 menos 2, 1 menos 0. 2, 0, 1. Como é que eu descubro o módulo do meu vetor BM ou MB? Raiz quadrada da soma dos quadrados de cada coordenada. 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz de 5. Quando eu divido esse vetor pelo módulo, eu acho o unitário daquela direção. E se eu pegar esse unitário e multiplicar pelo módulo do vetor força, eu acho o vetor força. Então, o unitário vai ser 2 sobre a raiz de 5, 0 e 1 sobre a raiz de 5. O meu vetor força vai ser o 100 raiz de 5, que é o módulo multiplicado por esse unitário. A raiz de 5 vai cortar, então vai ficar o vetor força 200, 0 e 100. Ou 200i mais 100k newtons. Esse é o meu vetor força. Quem é o meu vetor R? É o vetor HB. Por que HB? Porque o meu vetor posição, ele sai do ponto aonde eu quero referenciar o momento até o ponto de aplicação da força. Então é o vetor HB. Ora, quem vai ser o meu vetor HB? Quais são as coordenadas do meu vetor H? As coordenadas do meu vetor H são 2, 0 e 2. Por que 2, 0, 2? Está aqui, ó. Para eu sair da origem, e chegar no ponto H, eu vou andar uma aresta em X, nada em Y e uma aresta em Z. Ou seja, 2, 0 e 2. Essas são as coordenadas do meu vetor H. O ponto B eu já tinha determinado as coordenadas 0, 2, 0. Se eu quero o meu vetor HB, vão ser as coordenadas do B menos coordenadas do A. 0 menos 2, 2 menos 0, 0 menos 2. Menos 2, 2 e menos 2. Então, quem vai ser o momento da força F em relação ao ponto H? Primeira linha, IJK. Segunda linha, coordenadas do meu vetor R. Terceira linha, coordenadas do meu vetor F. Agora, eu faço a resolução desse momento e isso vai dar 200i menos 200j menos 400k newtons metros. Tá? Dessa forma, eu descobri o momento da força F em relação ao ponto H. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima aula.